Do avião mergulhando em um rio depois de desnivelar uma rodovia, até o helicóptero militar submerso pelas ondas, aqui estão alguns incríveis acidentes de aviação capturados pela câmera. Imagine-se em Solana Beach, Estados Unidos, em um lindo dia de primavera. E você acabou de chegar. Os banhistas estão se divertindo e as pessoas deitadas na praia estão aproveitando o sol da manhã. Neste dia, você quer limpar a sua mente. Mas assim que você se senta, ouve um som incomum. É um zumbido distante, que fica cada vez mais forte, e ao mesmo tempo você vê um helicóptero voando do horizonte para a praia. À medida que os minutos passam, você fica surpreso ao ver o helicóptero perdendo altitude. Enquanto isso, ao seu redor, todos estão olhando para a aeronave de aparência estranha. Seu espanto aumenta. O helicóptero se aproxima da orla marítima, depois desce e finalmente pousa não muito longe de você. E você tem uma bela vista, um helicóptero da Marinha dos Estados Unidos, o Sikorsky CH-53S Super Stallion, em repouso bem na sua frente. Incrível, não é? Pois são helicópteros muito grandes, projetados para transportar objetos pesados. Mas seu momento de prazer é de curta duração. Salva-vidas e oficiais correm para evacuar a praia, para que os técnicos possam reparar o helicóptero militar. Como você deve ter adivinhado, é um pouso de emergência. Portanto, você tem que partir, e seu dia começa mal. Depois de fazer perguntas, você fica sabendo que o incidente foi causado por um vazamento de óleo de motor. A substância havia sido derramada na praia, e uma equipe foi enviada para limpá-la. No final, você fica sabendo que o incidente foi inconsequente, pois não houve danos à propriedade ou à vida humana. Esta incrível aeronave vem de Gelendzhik, da Rússia. Ventos muito fortes foram previstos naquele dia, e é claro que não se tratava de pilotar o avião em condições climáticas tão perigosas. A única preocupação do piloto era preservar a aeronave. Os preparativos a ela foram bem feitos. O pequeno avião foi fixado com um sistema de cordas, e o piloto conseguiu dormir bem. Mas esta medida de precaução acabou sendo insuficiente, e os tripulantes se deram conta tarde demais. Os ventos sopravam a mais de 70 km por hora, e o pequeno avião estava tendo dificuldades para se segurar. Na verdade, as rajadas eram tão fortes que o avião parecia ser feito de papel. No entanto, as cordas o mantinham no chão. Mas os riscos foram subestimados e as cordas não serviram de muito. Os ventos rápidos se apoderaram do avião. As imagens da câmera de vigilância mostram como o avião, sob a pressão do vento forte, sobe, como em uma decolagem vertical. O avião é então arrastado para fora do campo da câmera, e imaginamos que ele deve ter voado por muito tempo. Em qualquer caso, o pouso não terá sido livre de colisões. Você está gostando desse vídeo? Então não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para que você não perca nenhum vídeo. Vamos continuar. Há alguns meses, houve um incidente espetacular no hospital de Addenbrooke, em Cambridge. A princípio, era um exercício militar da Força Aérea dos Estados Unidos, envolvendo pilotos iniciantes. Em um helicóptero VTOL Boeing CV-22B Osprey, um piloto desajeitado tentou uma decolagem vertical da superfície de um heliponto. É importante mencionar que esse é o principal hospital da região, e os pacientes em estado crítico são transferidos para o hospital em helicópteros aterrissando no heliponto. E é aqui que o piloto amador faz seu treinamento, que terá apenas metade do sucesso. Como vai acontecer? Na verdade, e apesar dele conseguir decolar, por outro lado ele causou muitos danos à superfície do heliponto. A rotação das hélices estilhaçou a superfície dele, inutilizando a área de pouso. Este acidente forçou os serviços médicos aéreos a pousar no aeroporto de Cambridge, a 2 km do hospital. Os pacientes tinham que ser levados para lá de ambulância. O piloto, que foi responsável por esta interrupção, teve que assumir parte da culpa. Mas os erros fazem parte do aprendizado e, felizmente, o piloto não causou nenhuma morte. Eu tenho certeza que ele vai se lembrar desse dia por muito tempo. Imaginemos que você estivesse a bordo da Transasia Airways em 4 de fevereiro de 2015, entre os 53 passageiros presentes no avião. Este voo doméstico taiwanês deveria levá-lo de Taipei para a ilha Kinmen. Menos de 2 minutos após a decolagem, foi um pesadelo. Ele não sobe, mas os controladores de tráfego aéreo já perderam o contato com o avião após alguns momentos de voo. O avião está lutando para ganhar altitude, e a turbulência está se tornando cada vez mais irritante. Eles têm uma origem precisa. O motor do avião falhou. Mas isso não é o pior de tudo. Os pilotos, enquanto tentavam realizar o procedimento de reinicio do motor, desligaram acidentalmente o outro motor, que funcionava normalmente. Desamparado e aterrorizado, ele testemunha a catástrofe. O avião, em sua queda, irá passar por uma rodovia e quebrar um cockpit. O veículo estava no lugar errado na hora errada. O avião em perigo acaba mergulhando
acontecido no rio Keelung. O piloto, antes de perecer, tinha conseguido manter o avião longe de áreas habitadas. Assim, apesar de seu erro, ele conseguiu salvar centenas de vidas. 15 pessoas sobreviveram a esta impressionante catástrofe, filmadas por várias câmeras. Assumindo que você também sobreviveu, você ainda não está fora de perigo, pois pode estar preso nos escombros e ter que esperar muito tempo pelas operações de resgate, nesse rio gelado. Felizmente, os socorristas eram muito numerosos e muito rápidos. Soldados e mergulhadores os haviam ajudado e, graças à sua energia e coragem, você provavelmente ficou vivo. Foi o que aconteceu no triste voo 235 da TransAsia Airways. A investigação que se seguiu a esta tragédia foi perfeitamente transparente. De fato, ao contrário das etapas habituais, os investigadores revelaram todos os dados das caixas pretas. Eles sabiam em detalhes o curso dos eventos, até o segundo. Assim, podemos afirmar que o avião passou 1 minuto e 15 segundos deslizando, antes da banca fatal. Exatamente 16 segundos depois foi o impacto, e no total, este voo durou apenas 2 minutos e 40 segundos. Mas as consequências foram importantes, e desde então, profundas mudanças foram introduzidas no treinamento de pilotos, particularmente em tudo relacionado ao gerenciamento de situações de falha do motor. Assim, os pilotos da empresa foram submetidos a exercícios, a maioria foi bem sucedida, mas aqueles que tiveram o azar de falhar foram despromovidos ou suspensos. Esta é uma história original e difícil de acreditar. Para você entender, digamos que você trabalhe no aeroporto americano de Seattle, Tacoma, e um de seus colegas de trabalho se chama Richard Russell. Ele tem 29 anos de idade e é um apaixonado pela aviação, mas não licenciado, e seu papel era simplesmente descarregar a bagagem. Naquele dia, você não tinha mais nada em sua mente, a não ser passar seu dia normal de trabalho. No entanto, você notou que seu colega Richard não estava de bom humor. É preciso ter em mente que ele foi autorizado por suas funções a estar nas proximidades da aeronave. Você nunca ia adivinhar, mas naquele dia em particular, Russell literalmente roubou um avião, especificamente um bombardeiro de passageiros Q-400. Por incrível que pareça, Russell conseguiu decolar e manobrar o avião, e tinha aprendido a fazê-lo com a ajuda de simuladores de voo computadorizados. Um está atordoado e preocupado, enquanto Russell voa sozinho por 1h30, mas logo foi perseguido por 2 jatos de caça e pela Força Aérea do Estado do Oregon. Durante todo o voo, Russell foi capaz de falar com os controladores de tráfego aéreo. Ele explicou que não queria ferir ninguém e até desabafou com eles, dizendo que era um homem quebrado. Momentos depois, soube-se que o avião que Russell pilotava caiu na ilha de Catron. Não transportava passageiros e ninguém ficou ferido no acidente. Mas você deve estar devastado pela perda de um amigo e percebe o pouco que o conhecia. Esta tragédia deixou a família de Russell em profundo pesar, e em uma declaração familiar lida por amigos, o falecido foi descrito como um bom amigo, amado por todos, caloroso e compassivo e um marido fiel. O que deve ter levado ele a ter feito isso? Se para pousar um avião em condições climáticas normais já é difícil, imagine em ventos cruzados que requer técnica e capacidade de resposta superiores. Este piloto, que operava uma aeronave Etihad baseada em Abu Dhabi, não faltaram estas qualidades. O piloto teve que pousar no aeroporto de Manchester em condições climáticas terríveis. As rajadas eram fortes, com ventos que ultrapassavam 160 km por hora naquele dia, e foram um verdadeiro incômodo para o piloto experiente. No entanto, ele se adaptou a ela. O avião, voando em baixa altitude, travou uma batalha total com a força dos ventos, que atingiram a aeronave de frente. Como você pode ver nessas imagens filmadas por um particular que estava em um pub no aeroporto, o avião, atingido pelos ventos de proa, é imobilizado e parece flutuar. O fenômeno não é alarmante, mas é certamente espetacular. Durante longos minutos, o avião permanece suspenso no ar. O piloto deve então, no espaço de poucos segundos, ter a intuição certa, tomar as decisões certas, controlar perfeitamente seus movimentos e empregar as técnicas comumente utilizadas em aterrissagens com vento cruzado. Neste pouso, o piloto utilizou o que é conhecido como a abordagem do caranguejo para pousar com segurança. É o que diz o diretor da Associação de Voo Britânico, Rob Hunter. Esta manobra em específico envolve apontar o nariz da aeronave para o vento, de modo que o avião possa se aproximar da pista em um ângulo leve. Embora esta aterrissagem complicada tenha corrido bem, fez o voo demorar mais do que o planejado. Enquanto o avião deveria aterrissar às 10h20 da manhã, só aterrissou 25 minutos depois. Este piloto saiu bem. Esse não é o caso de outros pilotos que, diante da fúria dos ventos, simplesmente tiveram que desistir do pouso, considerado impossível e perigoso nesses casos. Ao redor da ilha de Hokkaido, nos mares japoneses, o exército russo fez um exercício de resgate em 2006 em colaboração com a guarda costeira japonesa. Entre
Entre a equipe mobilizada estava o piloto de um Mi-14, um helicóptero cuja missão é a busca de minas e combate a submarinos. O piloto do helicóptero foi acompanhado por 12 pessoas e teve que realizar as manobras de resgate necessárias em caso de acidente nas plataformas de petróleo, que estavam em construção na Baía de Aniva, entre a Rússia e o Japão. Mas para o piloto, a manobra, já complicada em tempos normais, teve que ser ainda mais dificultada pelo tempo. De fato, o mar estava muito agitado e o piloto foi forçado a realizar um verdadeiro esforço para cumprir sua missão e garantir a segurança das pessoas a bordo. Nas imagens, podemos ver que o piloto conseguiu pousar na água, apesar da ondulação, o que é uma verdadeira proeza. Mas o que se seguiu foi mais perturbador do que qualquer outra coisa. Vemos o helicóptero, fortemente abalado, tentando em vão ganhar altitude. Preso na água, o piloto ficou ainda mais desamparado ao notar a falha de um dos 2 motores da aeronave. O piloto testemunhou a catástrofe. A aeronave inclinou-se para frente e uma das pás do rotor, que entrou em contato com a água, quebrou-se, causando a destruição de toda a aeronave. Infelizmente, o piloto não sobreviveu ao acidente. Os outros passageiros foram evacuados para o porto de Korsakov. E quanto ao piloto, ele recebeu suas devidas honras à sua memória. Além disso, o procurador-geral russo havia aberto uma investigação para determinar as circunstâncias desse acidente, obviamente causado por negligência técnica. E assim termina esta série de acidentes de aviação. Alguns trágicos, outros não tão graves, mas todos mais ou menos espetaculares. Sinta-se à vontade para compartilhar sua opinião nos comentários. Fala pra gente quais desses acidentes o impressionou mais.